CBN Imposto de Renda. Pois é, foi dada a largada, para o envio das declarações de imposto de renda 2026, ano base 2025. Todas as sextas-feiras fica o meu convite, é uma oportunidade de você conversar com os maiores especialistas aqui do Espírito Santo em declaração, em dúvidas contábeis, como é o caso de hoje. A minha convidada ela é especialista em imposto de renda, é a Paula Antonella. E a gente começa conversando com a Paula sobre quais são os principais critérios utilizados pela Receita para determinar quem precisa encaminhar uma declaração todo ano e quem fica isento. Ei, Paula, bom dia, seja bem-vinda. Ei, bom dia, Fernanda, um bom dia aí para todos os ouvintes. É uma honra estar de volta para conversar aí, dar essa largada no imposto de renda desse ano. Temos 2 meses bons aí pela frente para ajudar a nossa audiência. Vamos começar explicando do básico, né? Como é que se define aí quem declara, quem não declara, hein? Pois é, quem está obrigado esse ano a fazer o imposto de renda? Primeiro, quem recebeu rendimentos tributáveis, que a gente chama, acima de R$ 35.584. Então, quem tem carteira assinada, quem recebe aluguéis, acima de R$ 35.584 recebeu em 2025, está obrigado a fazer a declaração. Quem teve outros rendimentos, que chama rendimentos isentos, eu recebi uma doação, eu recebi lucros da minha empresa acima de 200 mil, também está obrigado. Quem tem bens, Fernanda, acima de 800 mil. E aí, pessoal, bens equivalem a todo o seu patrimônio. Móveis, imóveis, veículos, aplicações financeiras, acima de 800 mil reais também está obrigado. Quem vendeu imóveis, quer dizer, teve lucro nessa operação. Também quem tem atividade rural, né? Então aí, nossos produtores rurais, que é um grande braço aí do Espírito Santo, acima de R$ 177 mil também estão obrigados, né, no ano. Então, a Receita Federal, ela determina, essas são os principais itens. Tem algumas questões mais específicas, como quem tem recursos no exterior e aplicações no exterior, mas aí são questões mais específicas. Mas, basicamente, são esses itens, Fernanda. Entendido. E essa podemos dizer assim, esse time aí de declarantes, ele se renova a cada ano? Se renova, esses valores são alterados, por isso que é muito importante as pessoas observarem, né, quais são as obrigatoriedades. Por exemplo, esse ano também a gente tem que ficar de olho aí, o pessoal que aplicou em BETs, né, as aplicações que teve rendimentos, né, que teve ganhos no BET acima de 28 mil, por exemplo, tem que pagar imposto de renda e vai ter que declarar isso, né, na sua declaração. Então, é muito importante as pessoas ficarem atentas a essa obrigatoriedade. Ano passado, o limite era 33.800. Esse ano já aumentou para 35.500. Pode ser que alguém saia da obrigatoriedade, pode ser que alguém entre nas obrigatoriedades. É importante ficar atento. Entendido, Paula. A gente já chegou no período de envio, né? As pessoas muito organizadas já têm a sua documentação separada e outras estão começando, até por conta, né, de muita reportagem tratando do assunto do envio, estão começando a se reuni-las agora. Vamos lembrar o que a gente precisa de ter em mãos? Vamos lá. Primeiro, só para um dado, hoje já foram enviados mais de 4 milhões e 100 declarações, tá? Das 44 milhões esperadas aí, teve gente muito organizada, desde o dia 23 já pode enviar a declaração. Lembrando, dia 23, agora de março até 29 de maio, a gente não pode perder esse prazo, porque tem multa, né? E aí é importantíssimo a organização dos documentos. A Receita Federal cada vez mais cruza nossas informações. Então, vamos lá, pegar os rendimentos, quem tem carteira assinada, pedir os informes. Quem tem rendimentos, por exemplo, de aluguéis, e esses aluguéis estão administrados por imobiliárias, pegar os informes das imobiliárias, informes nas suas agências bancárias, então as pessoas têm conta, e aí qualquer tipo de conta bancária, ok, pessoal? Tanto os bancos tradicionais quanto os bancos virtuais, a gente precisa pegar esses informes e observar toda a documentação. Tenho dependentes, vou declarar meus dependentes, verificar se os dependentes têm renda, também preciso declarar renda. Eles não têm renda, mas têm despesas médicas, despesas com educação, despesas com a previdência. Os aposentados, tem muita gente que fala assim, eu tenho 80 anos,
não preciso mais declarar imposto de renda. Não existe, gente, limite por idade. Todos estão obrigados desde que vocês se encaixem lá nas regras, né? Então, é importante verificar isso. Pedir o informe também da aposentadoria. Alguns idosos sempre falam com a gente, né, Fernanda? Poxa, eu recebi isso tudo em casa. Hoje eu não recebo mais, eu tenho que entrar nas plataformas, né? Isso é um dificultador para eles, não é, Paula? É um dificultador. E hoje nós temos a declaração pré-preenchida, né, Fernanda? Que a gente já tem esse recurso aí já há alguns anos. E eu sempre também aconselho quem faz a própria declaração, usar a declaração pré-preenchida, que é aquela declaração que a gente pode baixar do nosso Gov.br, né? E aí você faz a conferência, não pode confiar 100%, tem que fazer a conferência. Por isso tem que ter os documentos. Mas infelizmente, assim, para algumas pessoas que têm alguma dificuldade, né? Fica mais difícil buscar essas informações, mas estão nos seus específicos nos aplicativos, né? Realmente em casa hoje ninguém mais recebe, né, Fernanda? É verdade. E aí nessa declaração pré-preenchida, Paula, mesmo ela estando pré-preenchida, pode ter erro. A gente tem que ter uma atenção para corrigir o que for necessário. É uma obrigação do contribuinte e no momento até que você importa a declaração pré-preenchida, pessoal, vem um aviso, tá? Vem um aviso ali falando, olha, essa declaração segue as informações, mas a declaração é pré-preenchida. Então você tem que conferir todas as informações e, além de conferir as informações, preencher o que falta. Então, às vezes, quem tem carteira assinada, até dia 28 de fevereiro, as fontes pagadoras, as empresas, já informaram para a Receita Federal. Os recibos médicos também, os médicos já informaram para a Receita Federal. Por isso, quando a gente importa, a maioria das informações, elas aparecem, mas precisa de conferência. Alguns contribuintes já relataram problemas com a pré-preenchidas, erros nas informações. Então, e é importantíssimo, a responsabilidade é sempre do contribuinte. E se você fizer uma informação errada ou enviar sua declaração errada, corre o risco dessa declaração cair em malha, né? A Receita Federal também tem a malha fiscal. Então, é muito importante enviar a declaração correta, conferir os dados e ainda acompanhar o seu processamento dessa declaração. Eu já tenho aqui algumas participações. Posso fazer? Claro. Vamos lá. O primeiro é o nosso ouvinte Josimar, ele mora na Alemanha e ele disse que lá ele já contribui com o imposto de renda alemão. Ele pergunta, o que eu recebo aqui na Alemanha, eu preciso de incluir na minha renda aí no Brasil? Minha declaração de renda no Brasil. Josimar, a gente precisa verificar se no seu caso você não seria obrigado a fazer a saída definitiva do país. Alguns brasileiros que moram fora do país e que moram com, assim, a pretensão de ficar, né, que tem não só visitam ou só estão estudando, mas que pretendem morar mesmo fora, residir em outro país, na verdade, por mais de 180 dias, eles estão obrigados, Fernanda, a fazer aquilo que a gente chama de declaração de saída definitiva do país. Que é quando ele sai do país, ele deixa de ser um contribuinte brasileiro, né? No caso aí do nosso ouvinte, se ele não fez essa saída definitiva, ele precisa sim fazer a declaração aqui no Brasil, porque ele continua como um contribuinte brasileiro, e precisa sim declarar os seus rendimentos recebidos no exterior. É claro, deduzindo os valores já pagos também no exterior. Então, Josimar, tem que ter muita atenção, né, para quem está morando fora aí, porque tem que verificar se encaixa ou não nessas condições. E sim, se não fez saída definitiva, precisa fazer a declaração aqui no Brasil e muitas vezes também no país que está residindo. O Fernando, ele recebeu um precatório em 2025, já com desconto feito na fonte. Preciso mesmo assim informar? Precisa informar. Quem recebeu precatório, gente, e aí, assim, né, qualquer rendimento de ações, sejam judiciais, sejam precatórios, precisa informar e precisa ter atenção, tá? Se esse precatório, por exemplo, você recebeu referente a salários, né, referente a rendimentos anteriores, existe um local específico para ser declarado, que são os rendimentos acumulados de exercícios anteriores, e aí precisa ter bastante atenção, tá, nestes casos, mas precisa declarar mesmo já tendo a retenção. Mais uma outra contribuição chegando. Olha que legal que vocês estão, né, encaminhando as participações. E é do Franco, Paula. Declaração de imposto de renda existe exclusivamente no Brasil ou vários outros países adotam a mesma estratégia?
Franco, vários outros países têm a mesma estratégia. Muitos, né, às vezes, nossa, mas é tão complicado. Muitos países, às vezes uns mais complicados que o nosso e uns às vezes mais fáceis, mas imposto de renda não é só brasileiro que sofre não, viu, Fernanda? Todo mundo sofre por isso aí. É preciso declarar em qualquer lugar que você esteja. Uhum. Ô, Paulo, O leão tá no mundo todo. Tá no mundo todo, né? Tô finalizando aqui com o Hernandes. Olha que legal a dúvida dele. Vendi um imóvel. Tenho, de fato, um prazo de 6 meses para a compra de um novo, com isenção de imposto? E a pergunta dele é a seguinte: a minha dúvida é a partir de quando que começam a contar esses 6 meses? A partir da data da assinatura do contrato de venda? Isso aí, Hernandes, olha só, se você vender um imóvel residencial, né, é importante a gente falar que tem que ser residencial, você tem até 180 dias para comprar um outro imóvel residencial sem pagar imposto nenhum. Porque no Brasil, gente, quem vende imóvel com lucro precisa pagar o imposto chamado imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Então eu tenho um imóvel que está na minha declaração por 500 mil, vendi por 1 milhão, eu tenho que pagar imposto sobre essa diferença, sobre esse ganho que eu tenho. Claro que existem algumas isenções, mas aí no caso do nosso ouvinte, se você tem 180 dias, Hernandes, o prazo é o seguinte: é do primeiro dia do recebimento, de algum recebimento que você teve, vamos supor que o comprador te deu uma entrada, né? Então, desse dia e da assinatura do contrato. É aí que começa a contar os seus 180 dias. Não é de uma escritura ou de registro, tá? É importante isso. Ou do recebimento, de algum recebimento dessa venda, ou da assinatura do seu contrato. Então, o que acontecer primeiro? E é muito importante, porque a Receita Federal controla esse prazo. Você precisa fazer uma declaração que chama declaração de ganho de capital e informar para a Receita todos os dados dessa venda para garantir essa isenção sua na compra de um novo imóvel. E outra informação, se você usar o valor inteiro da venda, você não vai pagar nada. Mas se você usar proporcional, eu usei só metade para comprar um novo imóvel, você paga imposto sobre a parte que você não utilizou. Então, o ganho de capital ele é bem específico, tem muitas regras, e vale a pena o ouvinte estudar ou procurar um profissional de contabilidade para entender melhor dessas regras, para não perder aí nenhuma isenção, né, e acabar pagando imposto sem necessidade. Isso. A pergunta, inclusive, dele é que ele fez a compra parcelada. A venda parcelada é a partir da primeira parcela, então? A primeira parcela começa a contar já os 180 dias, não é só no final, né? Tem pessoas que falam, meus 180 dias após eu receber a última. Não, a partir da primeira data, da primeira parcela dele, já está começando a contar esses 180 dias. Entendido. Perfeito, Paula, te agradeço pela gentileza, hein? Nossa, a gente está à disposição. Aí os ouvintes podem mandar, né, Fernanda, as dúvidas, ficarem atentos aos prazos e à documentação. É um prazer estar aí com vocês. Um grande abraço e um bom final de semana para todo mundo, com atenção no imposto de renda.